ferida emocional da infância que nós vamos conversar hoje é a rejeição. Yes! Essa ferida especificamente, ela é a mais importante para as mulheres para trabalhar com as mães. Então eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres. Então essa ferida esse é um vídeo importante para você assistir, para você olhar todos os processos, porque a ferida da rejeição para a mulher, ela conversa muito com esse processo e essa conexão com a mãe. E para os homens, a ferida mais importante que eles precisam olhar com relação ao pai, na verdade, é o oposto disso. Então, aos poucos, vocês vão entendendo, vão acompanhando tudo, como é que isso funciona de uma maneira mais significativa. Então, esse é um aspecto importante para a gente começar. O segundo aspecto importante da ferida da rejeição é de entender como que ela manifesta, então, né? Quando a ferida está gritando, a gente tem padrões de comportamento, até doenças que a gente pode manifestar, né? Alguns diagnósticos que podem chegar devido à somatização do processo, características físicas do corpo, inclusive também, que vão ter relação com a ferida da rejeição. É importante olhar tudo isso. E o que pega, que eu acho que é bem importante também a gente entender. Quando a ferida da rejeição está gritando de uma forma muito significativa e a gente não consegue olhar para ela, ela vai, como se fosse, desbloquear a segunda fase do jogo, vai trazer um outro aspecto, que vai ser a ferida da injustiça, que a gente já falou sobre isso, foi a primeira, inclusive, que a gente falou lá atrás, na segunda-feira. Tá lá o vídeo, vocês podem voltar também para vocês assistirem, que é importante também, para ir vocês vendo, né, em que camada que vocês estão aí, com cada uma delas, tá? A maneira que a gente, o nome, digamos assim, da máscara social, de como a gente se coloca no mundo quando essa ferida está gritando, é o fugitivo, ou escapista, às vezes as pessoas falam também, né? Algumas literaturas trazem esse lugar. Escapista parece uma palavra esquisita demais, fugitivo acho que fica mais claro, não sei, tem essa sensação. E por que é esse fugitivo, essa fugitiva, na verdade? Por receio do perder, dessa rejeição acontecer, a pessoa prefere evitar. Esse é o rolê. O oposto do abandono. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas confundem não, mas olham rejeição e abandono como sinônimos quase, e são bem diferentes na verdade. Então a rejeição, ela vai trazer sempre esse lugar, sempre não, né, mas é o mais comum trazer como se fosse assim, eu não quero isso. E aí a rejeição acontece. O abandono é mais ou menos como se trouxesse um aspecto, uma sensação do eu não posso isso. Eu não querer e não poder são coisas diferentes. Entende? Então a rejeição é eu não quero essa situação, esse lugar, essa relação, o que for, na verdade. Então o escapista, o medo dele, na verdade, é perder. Ele entra em faniquito nesse negócio de perder. E para não perder, para não correr o risco de perder, ele prefere evitar. E uma das formas que as pessoas manifestam muito isso, por exemplo, é nas questões materiais. A pessoa desprendida materialmente. Que às vezes, socialmente também é uma coisa, né, vista como algo bom. Não, imagina, a pessoa é altruísta, ela doa as coisas o tempo todo, ela não se importa, ela tira do dela e coloca e dá e tudo bem, né, pra ela isso. Pode ser que isso realmente seja uma característica dela, mas é importante que a pessoa olhe para, por isso que é o processo de autoconhecimento e são camadas, para ver até que ponto é esse lugar altruísta de fato, ou ela tá já tipo antes que estrague, antes que perca, antes que aconteça alguma coisa, então já passa para frente de uma vez. A pessoa que fica pulando de relacionamento em relacionamento também, geralmente é ela que termina os relacionamentos. Antes que eu leve o pé na bunda, eu prefiro também já fazer esse movimento, né? Para que eu já evite isso de uma vez. E aí eu já finalizo esse movimento. Então, observar essa máscara do fugitivo, da pessoa que evita o máximo que ela pode de, não vou dizer de confronto, também confronto na verdade, mas nem sempre é confronto, às vezes ela quer aquilo, e geralmente é isso,
Quanto mais ela quer, mais apegada está, e aí ela entra em faniquito com a possibilidade de perder. Em algum dos vídeos passados, que eu já não vou me lembrar agora qual que foi, acho que foi da traição, né? Eu falei sobre impermanência, de lembrar que a impermanência é uma lei universal que funciona para todos. Não importa a sua idade, sua classe social e que canto do planeta você vive. A impermanência é algo que é universal. Tudo. Não conheço alguma coisa que não. Se vocês acharem, vocês me contem. Alguma coisa que dura para sempre. Né? Então, assim, especialmente essas coisas materiais que a gente adora se apegar. Da minha casa, o meu carro, o meu emprego, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu. Esse pronome quebra o ego da gente quando ele se dissolve. Porque isso tudo está à sua disposição por algum tempo. E está à sua disposição por algum tempo. A lei da impermanência é uma lei universal que rege todo mundo. É importante que a gente lembre desse pequeno, porém não muito, né, detalhe. Para que a gente possa, como eu falei da outra vez, desfrutar das coisas enquanto elas estão à nossa disposição. E não precisa fugir delas. Agora tá bom, daí eu vou... Porque vai acabar... Eu prefiro, mas imagina se eu corro risco disso aqui que me faz muito feliz, se me dá quentinho no peito, isso aqui me rejeitar e me largar, me deixar de lado. Aos gatilhos, né? Me deixar chorando aqui, agoniado. De não me querer. Então eu prefiro já evitar, já não quero. Então, se eu fizer isso, eu que estou no controle, a ilusão do rolê, né? Eu que estou no controle, aí eu consigo soltar de uma forma melhor. Não, né? Socorro. Não. Vamos ver mais uns detalhes aqui que a Lizzie traz de características. O primeiro item que ela coloca aqui como parte do caráter da personalidade é o desprendimento com relação às coisas materiais. A pessoa é perfeccionista também, geralmente ela é muito inteligente, tem intelecto aguçado, passa de fases de grande amor a fases de profundo ódio. Isso também é muito interessante de observar. Porque quero. Aí quando lembra que pode ser que seja rejeitado, seja largado, aí eu transformo aquele amor todo numa raiva, num ódio, que eu prefiro odiar do que ser largado. Respira fundo aí, quando as carapuças vão servindo, hein? Então, essa virada de chave, às vezes, como assim você adorava isso, agora você odeia? Pode ser que tenha mudado? É sempre uma coisa de observar e de fazer essa autoanálise. Mas pode ser que seja só esse gatilho dessa ferida da rejeição que está aí gritando. Tá? É importante olhar também. São pessoas que têm dificuldade de acreditar no direito dela de existir, dessa existência. Essa ferida da rejeição, gente, ela consequentemente, essa característica específica dentro da rejeição, ela fala muito sobre os pais que se assustaram muito e negaram muito a gestação no início dela, porque ela é ativada já durante o período gestacional. Então, as famílias que têm esse susto, digamos assim, tipo, meu Deus, agora eu tô grávida e eu não queria isso. Então, automaticamente, em alguma camada da existência, esse teu medo, que ele vai ter todo o motivo plausível por imaturidade, por falta de recurso, recurso material, de suporte, recurso de tudo quanto é tipo, porque criar uma criança realmente não é um rolê muito fácil de fazer. Pode ter muita amorosidade, mas pode ter muita dificuldade também, né? Por falta de várias coisas às vezes. E ok. Então, é esperado e é de fácil compreensão, digamos assim, que essa pessoa que recebe esse positivo tem esse ciricutico. A leitura que o bebê faz lá na barriga é que ele não merece viver, consequentemente, porque a pessoa, ou os seres, né? As pessoas, plural, porque tem que ser dois para fazer, né, Brasil? Que deveriam dar o suporte e ter esse lugar de aconchego e de receber, estão em faniquito com o positivo. Então ele vai entender que ele não devia estar ali. Respira, gente, que eu sei que é difícil de olhar para isso. Aline, mas quem que recebe positivo e fica bem? Eu que acompanho mulheres tentantes, famílias tentantes, quando eles recebem o positivo, eles têm ciricutico. Quem não está esperando é muito normal ou esperado que tenha ciricutico também.
Porque quando as pessoas estão tentando gestar, elas geralmente ficam um tempo nesse processo, né, de ser tentante, que é esse termo que a gente usa. Só que quando o positivo de fato chega, é sempre um misto de meu Deus, agora deu certo, com finalmente deu certo. Eu vejo isso, gente, semanalmente. As pessoas fazem isso. Eu abri agora a inscrição para a mentoria do ciclo, que é uma das coisas que as mulheres que estão tentando gestar, às vezes querem olhar para coisas específicas do ciclo dela, que é um aspecto importante, inclusive, de se olhar para quando você está tentando gestar, fazer algumas curas internas para preparar esse corpo para essa gestação. Mesmo essas mulheres que estão buscando isso, quando o positivo chega, elas têm treco. Então, é esperado. Aí a gente vai olhar outras questões, outros gatilhos lá, que não é a nossa pauta aqui hoje. Aí assunto da mentoria, quem quiser que venha conversar comigo depois. Mas é importante a gente entender que isso não pode dizer que é normal assim, mas é muito esperado, na verdade. A gente está numa fase de um medo gigantesco, todo mundo, de gestar, na verdade. Todo mundo não, mas uma boa parte da sociedade. Existem muitos conflitos, a gente está numa fase de um lugar de boa parte das pessoas, pelo menos, passando por muitas dificuldades. Então, quando o positivo chega, por mais que ele seja esperado, eu acho que é plausível, digamos assim, ter treco, ter o ciricutico. Só que aí, o que a gente faz depois com essa informação que essa criança já absorveu, né? Ela vai precisar trabalhar essas feridas aí em algum momento. E pode ser que daí a gente inverte aqui um negócio que aconteceu isso com você, muito provavelmente. Né? Eu sou um bebê arco-íris, então eu sei que a minha mãe, os meus pais perderam o bebê em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses depois eles estavam grávidos de mim. E eu visualizo que eles passaram por esse mesmo processo também. De, meu Deus, estamos grávidos de novo, que bom. E ciricutico interno, né? Tipo, e agora? Será que isso vai dar certo, essa gestação? Porque a outra não deu? Então é sempre esse lugar de ter essa dificuldade. Daí, como é que se olha para isso? Essa ambiguidade, né? Desse movimento, assim. Então muita coisa já acontece enquanto o bebê está minúsculo lá, microscópico às vezes ainda. Porque enquanto ser espiritual que Atma é a palavra que a gente usa no yoga, né? Já está tudo formado, o desenvolvimento é físico. Na verdade, a alma, o espírito, o Atma, não sei como é que vocês chamam isso, ele é íntegro, ele já está ali, né? Já começando o processo de acoplamento, talvez seja a palavra. E aí tudo isso já está acontecendo, todas essas ativações, todo esse processo. Por isso que eu falo que é uma coisa profunda. Abandono e rejeição, e eu deixei por último especificamente, porque elas são questões muito profundas. Olha desde quando que isso está vibrando no teu campo, né? É uma coisa muito delicada. A minha sugestão, inclusive, quando a gente faz dinâmicas de tratamento, vivências em grupo, é que eu apresento, por exemplo, a gente vai trabalhar 5 feridas, vocês vão escolher uma para vocês trabalharem. A minha sugestão, se é a primeira vez que você está fazendo isso, não olha rejeição e abandono. Vai escolher traição, humilhação e injustiça. Isso é a minha vivência, o jeito que eu aplico as coisas, porque eu acho que você nunca olha nada, você não tem suporte nesse processo. Você olhar para as questões mais profundas, que você está ali há um tempão trabalhando, eu acho que isso é um baita de um desafio. Isso aí não sei, traz uma sensação de desprendimento, de uma coisa muito forte, assim. Eu acho que é começar com o difícil. Vamos ser mais amoroso com os processos que a gente pode fazer dentro da gente, assim, sabe? É minha sugestão sempre. Se as pessoas se sentem prontas, se elas já estão trabalhando isso há algum tempo, elas querem olhar rejeição e abandono de cara, também cada um tem seu livre-arbítrio, teoricamente, para fazer o que acha que precisa fazer e tá tudo bem. Mas a minha sugestão, inicialmente, é nunca olhar essas duas. Porque, como eu falei, geralmente as que pegam mais, as que são mais lascadas, é o que a gente mais tem camadas para olhar, na verdade. Então, a minha sugestão é sempre dar esse tempo, respira, porque eu acho que olhar as outras é um processo mais amoroso com a gente, na verdade. De ir com mais calma. Porque a gente não está falando de tomar sorvete na praia. A gente está falando de acolher e transmutar as feridas que a gente veio resolver. É os perrengues, os karmas das vidas que a gente veio resolver aqui. Então a gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando de coisa profunda, de coisa significativa. Então a gente pode ser amoroso também. Porque no mínimo
que acontece nessas vivências, as pessoas chorarem, né, gente? Pelo amor de Deus. Gritar, xingar e aí vai embora. Tem mais coisa ainda nesse lugar. Geralmente essas pessoas, os fugitivos, né? Elas procuram a solidão, consequentemente. Elas têm dificuldades com a sexualidade delas também, porque fica essa coisa perdida também, muito, muito, muito comum. Ela julga que ela não tem valor, por isso que ela também larga. Não, mas ninguém gosta de mim mesmo, na verdade. Não, nada a ver, eu não vou fazer falta, eu posso ir embora. Também é um aspecto importante para olhar. Ela sempre tem uma desculpa na ponta da língua para não estar ali pertencendo àquilo que é para ela pertencer, na verdade. Sempre tem uma desculpa. Por isso, lembra que eu falei que elas são pessoas inteligentes, geralmente. Tem pessoas que... Então ela usa essa inteligência, na verdade, para boicotar ela. Que desespero. Mas essa é a realidade. Por puro medo. Não é porque ela acha aquilo divertido. Ou para manipular, de certa forma. É por puro medo que ela faz isso, na verdade. Ela julga, geralmente, que ela é muito incompreendida por tudo. Por isso que ela prefere isolamento. É óbvio que, como ela prefere o isolamento, uma das características principais aqui é a depressão também, né? E ela tem muita, muita, muita dificuldade de deixar a criança interna dela brincar. Quando foi a última vez que você se permitiu brincar? Quando foi a última vez? Você se sente constrangido, por exemplo? Tem um desenho, um memezinho, que volta e meia a gente vê disso. Se alguma criança te dá um telefoninho de plástico e fala alô, você tem que responder alô. Você tem que entrar na brincadeira com ela, porque ela só tá querendo brincar. E você, como é que você nisso? Você fala alô constrangido? Você finge, passa pro outro? Você brinca, se diverte, deixa a sua criança brincar com aquela criança que tá te convidando para brincar? Se uma bola passa do seu lado, você está andando na rua, você chuta e você brinca? Você se permite fazer isso? Se você vai em algum grupo, em algum lugar que tem crianças brincando, você se permite brincar com elas? Com a desculpa que você está cuidando, talvez? Olhando as crianças? Você se permite fazer isso? Ou para você é um baita desafio? Não sei brincar. Já escutei muito disso também. Eu não tenho, com os próprios filhos, inclusive, eu não sei como é que eu faço para brincar com ele ou com ela. Porque a gente tem dificuldade, pura ferida da rejeição, gente. A gente tem dificuldade de olhar pra gente, dificuldade de acolher essa criança interna, porque fica sempre batendo esse lugar que é melhor vazar. Lembra disso, rejeição é sempre a pessoa que quer vazar e sumir, desaparecer. Consequentemente, olha as características do corpo. Geralmente, quem está manifestando no físico a ferida da rejeição tem um corpo muito magro. E olha a tensão desses ombros. Olha que desespero isso, socorro. Por quê? Porque ela quer sumir. Então, geralmente, quando manifesta no físico, eu tenho um corpo muito maior que esse, quer dizer que eu não tenho ferida da rejeição. Eu não disse isso. Não distorce as minhas palavras. Você colocou capuz em todas as outras coisas, ou boa parte das outras coisas que eu disse, e agora por causa do corpo físico você vai falar que não? Que pra você. Para de negligenciar o rolê, já tá fugindo daí também, ó. Deu check até nessa parte. Não. Mas é porque quando manifesta no físico, pode ser que seja, às vezes, a tua ferida da rejeição vai manifestar em 2, 3 características do comportamento. Ou em alguma doença específica também, né? Bulimia, por exemplo, também é uma doença comum na pessoa quando está com a ferida da rejeição muito ativa. Entende? Então, quando tá com esse corpo, me vem mirrado na palavra, muito magro, é porque ela não quer nem existir, entende? Então ela vai, até o corpo dela vai ser o mais magro possível para ela passar despercebido de qualquer lugar, para que ela não seja notada. É isso que a pessoa com a ferida da rejeição ativa quer. Ela não quer ser notada. Ela quer ficar transparente e invisível. Não olhem para mim. Eu não existo. Vai sentar sempre no fundão e não é para bagunça. É para não ser notado. Entrar muda, sair calado às vezes, também pode ser uma característica disso. Para não chamar atenção. Porque se chamar atenção cria vínculo. Se cria vínculo, corre o risco de ser rejeitado. Então eu prefiro não. Não é incrível e doido como todas as outras feridas, na verdade, né? É óbvio que essa linha de pensamento toda está muito, na verdade, no inconsciente. A pessoa não pensa exatamente desse jeito. Eu tenho isso, então não quero, então eu vou fazer. A pessoa só faz. É um processo que está acontecendo aqui dentro dela.
mas é a partir das dores que foram ativadas lá no período gestacional ou no primeiro ano de vida. E lembrando que, então, para as mulheres, são as mães que ativam isso, e as outras mulheres alimentam, as outras mulheres com quem ela convive, podem retroalimentar essa ferida da rejeição, e para os homens é o oposto disso. Tá? Então, é importante que a gente olhe também para essas características aí, do que você está fugindo e qual que é o motivo real de você estar fugindo. Geralmente, o real motivo a gente não encontra nos primeiros 10 minutos de meditação no primeiro dia. É um negócio que vai ralando internamente aí para poder caçar e trazer e tirar desse inconsciente e bancar, na verdade, que é essa característica que tá, essa ferida que tá trazendo essa característica para você. Não é fácil o rolê mesmo, gente. É denso e é pesado. Por isso que eu sempre falo que são camadas. E se você chegou pela primeira vez e está vendo esse vídeo primeiro, volta lá para injustiça, para humilhação. Vejam os outros, na verdade, porque esse aqui de fato é um pouco mais complicado, mais delicado, assim como o abandono. Vai vindo pelas beiradas, vai vindo aos poucos. Não seja rude com você. Tenha mais amorosidade com os teus processos de evolução. É difícil mesmo, tá? Lembrando que uma vez por mês, então, recados finais, uma vez por mês tem vivência presencial para a gente trabalhar essas feridas emocionais, camada por camada. Cada mês a gente pode trabalhar camadas diferentes, não necessariamente que a gente escolha essa camada, na hora que a gente abre o campo, as coisas vão se apresentar e a gente não precisa ficar racionalizando tudo, a gente precisa fazer grandes limpezas, na verdade, para que isso... para que a sua luz interna, na verdade, e as suas características principais se estabeleçam e predominem, e as suas ações sejam a partir disso, e não dos teus medos, não das tuas feridas, e não dessas dores todas que você acaba carregando. Mas, olha só como é interessante, essas vivências vão trazendo esse lugar interno, porque, bem no início do livro da Liz, inclusive, e no meu eu trago alguma coisa sobre isso também. Vocês sabiam que eu escrevi também um livro disso? Eu trago com esse vocabulário mais Aline, né? Quem entendeu, entendeu. Vocês já vão percebendo isso. E eu trago algumas outras coisas também. Ah, eu não falei do antídoto. Vocês nem me cobraram isso também, né? Mas falarei. Calma aí. A partir do momento que a gente vai limpando essas camadas, vai suavizando tudo isso, a gente vai descobrindo mais as nossas essências. As nossas ações não vão ser a partir de dor. Vai ser sobre o que a gente é de verdade, as nossas características mais genuínas. E aí sim a gente começa a viver de verdade. Aí as coisas deslancham de uma forma melhor, porque é isso que tem que fazer. Pagar esses boletos kármicos, resolver esses perrengues, desenvolver essas habilidades, curar essas feridas emocionais. É isso que você vem fazer aqui. Não é tirar 30 dias de férias para ir pra praia, trabalhar igual um doido, ter casa, periquito, papagaio no quintal. Dá vontade de fazer só isso, né? Porque às vezes nem isso dá vontade também, porque é muito. Mas não foi isso que você veio fazer, não. Isso aí é o entorno do rolê, na verdade. Você veio organizar essa parte. É esse perrengue, para isso que esse corpo físico existe. Para isso que você assinou esse contrato para vir para cá. Desenvolver essas habilidades, curar essas feridas. É esse o rolê. Então, hoje a gente falou de ferida da rejeição. A máscara social, o jeito que a gente manifesta isso para o mundo, para sobreviver à rejeição, é fugir, é um fugitivo, a pessoa que escapa, que some e que larga, porque ela tem medo de ser rejeitada, de ser largada. E ao meu olhar, para a gente evitar, fugir, para evitar isso, o antídoto da rejeição é amor próprio. Olha, eu tô vendo vocês já com a cara de, pelo amor de Deus. Mas é verdade? Porque a gente fica muito nessa ilusão desse amor que as outras pessoas têm que entregar pra gente. A gente fica nessa mente câncer, de certa forma, o tempo todo. Para várias camadas, inclusive. E a gente é estimulado e criado para isso. Porque quando uma criança muito pequena fala que ela é maravilhosa, às vezes tem dois pontos assim. Ou todo mundo vai aplaudir porque vai achar bonitinho o que ela tá falando, ou vai falar, shh, ei, não precisa se mostrar tanto assim.
né? E reduz a criança de alho. Vocês já viram isso, tenho certeza. Não, imagina, nada a ver, nem é tudo isso. Errou 3 vezes. Tá fazendo uma grande coisa. Nem é. Será? Então a gente, querendo ou não, em alguma camada, para algumas pessoas, elas são estimuladas a isso. Então, quanto mais a gente souber as nossas questões, trabalhar essa autodevoção interna, na verdade, trabalhar aspectos de amor próprio, bancando o rolê. Bancar o rolê internamente, gente, não é esfregar as coisas na cara dos outros. Eu sou melhor do que você aí, que acabou de entrar por último, sabia? Não é isso. Muito pelo contrário, na verdade. É saber o que você tem para você desfrutar daquilo. E o dia que eu descobri que eu consigo falar de uma forma bacana, nem sempre foi assim, né, obviamente. Mas eu descobri que eu consigo falar. E aí? E aí eu descobri que eu posso fazer live. E aí eu descobri que eu posso dar aula. É a melhor aula do mundo? Não sei, mas eu descobri que eu sei fazer isso. Eu tenho alunos e pacientes que têm conteúdos lindos internos, que às vezes eu tenho que falar, meu Deus, coloca isso no mundo. Mas elas não têm tanta habilidade ainda para falar, eles ainda estão desenvolvendo. E ok. E tem gente que não também. E não quero. E aí ela vai fazer isso de uma outra forma. Tem outras características que predominam. É só entender como você funciona e desfrutar disso para você e para o mundo, colocar suas habilidades no mundo. Isso, ao meu olhar, é uma parte importante do amor próprio. Então não é se vangloriar e dá licença, eu sou tchu maravilhoso. Não é ficar colocando glitter onde não tem. E nem ficar esfregando glitter na cara de ninguém, na verdade. É só você olhar. Inclusive, quando isso acontece, hein, já aconteceu comigo também. Eu me vejo, Maline, no passado também muito nesse lugar de quando olhar alguém fazendo alguma coisa muito bacana, de ficar menosprezando a pessoa. De falar, nossa, mas nem é tudo isso. Por que você tem que menosprezar e reduzir o trabalho da outra pessoa? Fica aí. Mais um entendimento, uma característica da ferida da rejeição, porque falta amor próprio. Deixa a outra pessoa fazer o processo dela, vivenciar o processo dela. Trabalha no seu. Vai ser muito, muito, muito mais significativo e importante para você. Tenho certeza disso. Ok? Então eu espero vocês amanhã, às 9 horas, lá no Sorram, que vai ser nosso encontro, pra gente trabalhar a nossa vivência presencial, pra gente trabalhar as nossas feridas emocionais. Se você não puder estar amanhã, quiser saber quando vai ser o encontro de junho, ou de julho, ou de agosto, entre em contato comigo, que eu e a Amanda Tosi, que é a terapeuta que faz parceria comigo para trabalhar essas feridas emocionais, também a gente está à disposição para tirar dúvidas. Se você não pode estar em nenhuma dessas datas, porque você não é de Foz, ou não está nem no Paraná ou no Brasil, que é trabalhar essas feridas emocionais, também você pode entrar em contato tanto comigo quanto com ela, para a gente ver, porque sim, online a gente também consegue trabalhar muitas ferramentas para trabalhar o processo de cura da criança, tá bom? Aguardo vocês, fiquem bem e respira, tem muita coisa, muito chão pra gente correr, mas vocês não estão sozinhos nisso, tá bom? Fiquem bem.